o Dhamma sagrado, Navati Navadip Dham. Então toda quinta-feira a gente visita Shri Navadip Dham, porque é em Navadip Dham, em Godruma Dvip, que acontece a lila do Jaiva Dharma, né? Diferentes Babajis, como Prem Das Babaji Mahashaya, Raghunath Babaji Mahashaya, Vaishnava Babaji Mahashaya, né? Vários Vaishnavas puríssimos, Shuddha Bhaktas, todos eles estão ali, quase todos eles estão nessa ilha lindíssima que se chama Godruma Dwipa. E é nessa ilha, num Kunja, onde eles têm os seus kutiras, é para ali que convergem as pessoas que querem saber diferentes coisas sobre a sua própria existência, querem tirar dúvidas, ou querem, muitas vezes, em alguns capítulos, desafiar a filosofia dos Gaudiya Vaishnavas, né? Então, assim, originalmente a gente estava começando, tinha lido a introdução ao Jaiva Dharma, e a pedido de Shripad Bhaktivedanta Van Maharaj, nós começamos a estudar o Dashamula Tattva, que começa a ser revelado por Raghunath Das Babaji Mahashaya ao seu discípulo chamado Brajanath. Mas aí, assim, a novidade que eu queria apresentar a vocês é que a partir de agora a gente vai fazer a leitura, vai tentar fazer a leitura de 2 livros que se complementam, né? Então vamos lá, nós vamos começar para que nós tenhamos uma visão completa do Vaishnava Siddhanta, né? Que está contido no Dashamula Tattva, apresentado a partir do 13º capítulo do Jaiva Dharma. Nós vamos ler esse livrinho aqui, que é muito doce e muito lindo, chamado Um Colar de Conclusões Divinas. Em sânscrito ele se chama Vaishnava Siddhanta Mala. Então, Mala é esse colar, essa guirlanda de conclusões divinas, das conclusões Gaudiya Vaishnavas, né? Aqui na orelha do livro, na orelhinha do livro aqui, há uma pequena explicação dizendo que Srila Bhaktivinoda Thakur manifestou o Shri Dashamula Tattva do oceano dos ensinamentos de Mahaprabhu, deste modo concedendo auspícios ilimitados ao mundo Vaishnava. Este Shri Dashamula Tattva é o remédio infalível e a dieta infalível também para a doença eterna da existência material. Com este processo espiritualmente científico, que consiste no entendimento filosófico das etapas de Sambandha, Abhideya e Prayojana, todos os principais ensinamentos de Mahaprabhu, eles são ensartados para formar um colar de conclusões Vaishnavas ou Siddhantas Vaishnavas, né? Então, vou repetir que isso aqui é um resumo do texto muito interessante, que o Dashamula Tattva é o remédio infalível. Vocês devem se lembrar, talvez alguns de vocês que estão assistindo estiveram com o Shripad Bhan Maharaj agora há pouco, no sul, em Gaya Vrindavana. Então, em Gaya Vrindavana, ele estava falando sobre o Dashamula Tattva, se eu não me engano, não me lembro se era Gaya Vrindavana ou Santos, agora não me lembro, mas enfim. Ele falou sobre o Dashamula e ele explicou que na Índia Dashamula também é um remédio, uma panaceia. A panaceia é um remédio que você toma e que pode curar todas as doenças que o seu corpo tiver, né? Dashamula Tattva. Então, Dashamula, tem o Dashamula remédio, acho que é Dashamula Rasayana, e você também tem o remédio infalível que esses grandes Vaishnavas, né, inspirados diretamente pelos ensinamentos de Mahaprabhu, administram para cada um de nós,
Então, ele é tanto o remédio infalível quanto a dieta para a eterna doença da existência material, né? Então, com este processo espiritualmente científico, que processo é esse? É o processo que consiste no entendimento filosófico daquelas 3 etapas que são tudo na vida de um Vaishnava, são tudo na vida de um sadhaka, que são Sambandha, Abhideya e Prayojana. Sambandha sendo o nosso relacionamento, né, com Krishna, o Sambandha Jnana, a gente adquirir, intuir, não seria intuir, adquirir e introjetar o conhecimento do nosso próprio relacionamento com Krishna, né? E também da maneira como a gente deve se relacionar com Maya, e da maneira como a gente deve se relacionar com a outra diva, né? Diva com Maya, né? E diva com Krishna. Então isso é Sambandha, né? Sambandha. Então é o primeiro tema dos 3 temas maiores de todos os textos Vaishnavas, de todos os textos védicos. Se você extrai a essência de todos os textos védicos, Vedas, Puranas, Upanishads, o tema vai ser Sambandha, que é o relacionamento com Krishna, especialmente o relacionamento com Krishna. Abhideya, o meio pelo qual podemos cultivar este relacionamento com Krishna, Abhideya ou Sadhana, né? nas suas ou simplesmente Bhakti, né? Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti, Prema Bhakti. E finalmente o terceiro assunto transcendental e fundamental é Prayojana, a meta, né? Sadhya, Sadhana, o processo, e Sadhya, a meta. Então ele está dizendo que esse processo, que é a forma de administrar esse remédio infalível e essa dieta também infalível, que pode eliminar a eterna doença da existência material. Ele é um processo científico, ele é espiritual, e ele consiste na maneira pela qual a gente acaba entendendo filosoficamente Sambandha, Abhideya e Prayojana. E ele continua dizendo assim, que quando a gente se submete a esse processo, todos os principais ensinamentos de Mahaprabhu, todos os principais ensinamentos de Mahaprabhu, eles foram ensartados para formar um colar de conclusões Vaishnavas ou Siddhantas Vaishnavas. Então esse é o Vaishnava Siddhanta Mala, composto por Srila Bhaktivinoda Thakur. Aqui tem uma belíssima ilustração de Mahaprabhu. Mahaprabhu em êxtase, para variar um pouquinho, à beira do oceano, em Jagannath Puri. Aqui um sannyasi, né? Com seu cabelo já, infelizmente, já perdeu os cabelos, para a ordem de sannyas. Então nós temos aqui Mahaprabhu, temos o nosso amado e eterno Srila Gurudeva, uma foto lindíssima, e também acompanhado do seu querido e eterno irmão espiritual, Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, o acharya da missão do Gurudeva dos dois, né? E depois temos também os nossos belíssimos irmãos espirituais de novo, que varreram o planeta com a consciência de Krishna, né? Cada um à sua maneira, com a sua Shakti de seu Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada e Srila Bhakti Pragyana Keshava Maharaj.
E temos ainda pai e filho, né? Srila Bhaktivinoda Thakur e Srila Bhaktivedanta Saraswati Prabhupada, sem os quais nada disso que nós estamos fazendo estaria acontecendo. E finalmente, uma ilustração bengali, com certeza, de Mahaprabhu, Nityananda Prabhu e Shri Advaita Acharya dançando no êxtase de Harinama Sankirtana em Navadvip Dham. Então, agora nós vamos ver um comentário, uma introdução feita pelo nosso querido Gurudeva a este livro tão importante, né? Que assim é uma proposta que eu estou fazendo para vocês de nós termos esse estudo segundo é apresentado pelo próprio Thakura Bhaktivinoda. Very auspicious, very auspicious. Né? Quando cai uma coisa assim, qualquer coisa que nós estejamos falando é auspiciosamente comprovada, né? Enfim, então assim, a proposta seria, nós vamos estudar esse Vaishnava Siddhanta Mala, que é a maneira pela qual o nosso Gurudeva apresenta o tema que Shripad Maharaj pediu para a gente estudar, né? Então aqui o tema vai ser estudado na ordem perfeita, porque é apresentado pelo próprio Gurudeva e também, claro, por Srila Bhaktivinoda Thakur. Então Gurudeva fala assim: o Vaishnava Siddhanta Mala foi originalmente composto em Bengali pela encarnação dos auspícios neste mundo. A encarnação de tudo que possa ser auspicioso neste mundo, chamado Om Vishnupada Srila Bhaktivinoda Thakur. Então ele é Mangala Avatar, a encarnação, a manifestação divina de tudo que é Mangalam, tudo que é auspicioso. Srila Bhaktivinoda Thakur deve ser incluído como um membro íntimo entre os eternos companheiros de Mahaprabhu, que é o purificador da era de Kali e a fonte de todas as encarnações, né, de todos os avatares. Agora que este ensaio está disponível para os leitores fiéis em Hindi, nós experimentamos o júbilo mais profundo por estarmos servindo ao desejo do fundo do coração do nosso tão adorável mestre espiritual, o Acharya leonino, vamos dizer assim, que parece um leão, e Jagat Guru, mestre espiritual do universo inteiro, Om Vishnupada Stotarasata Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Então, o livro originalmente foi escrito por Srila Bhaktivinoda Thakur em Bengali, e o nosso querido Gurudeva traduziu para o Hindi, e finalmente os devotos da língua inglesa misericordiosamente estão traduzindo para o inglês. Nós vamos tentar traduzir para o português. Inclusive tem um devotinho que deveria estar traduzindo esse livro, mas enfim. Depois do desaparecimento dos Acharyas Gaudiya Vaishnavas, após o desaparecimento de Acharyas Gaudiya Vaishnavas, tais como os 6 Goswamis, Krishnadas Kaviraj, Vishwanath Chakravarti Thakur e Shri Baladev Vidyabhushan, o Dharma Vaishnava puro e os verdadeiros ensinamentos, como praticados e pregados por Mahaprabhu, ele havia praticamente se perdido quase por inteiro. Quase por inteiro, né? Depois que Baladeva Vidyabhushan Prabhu, depois que eles partiram deste mundo, né? E antes deles, os 6 Goswamis, Krishnadas Kaviraj, né? Grandes autoridades Gaudiya Vaishnavas. O queridíssimo companheiro de Gaura Sundar, Srila Bhaktivinoda Thakur, apareceu neste mundo material e compôs uma série de livros em sânscrito, bengali, hindi, oriya e inglês. Na verdade, o primeiro livro sobre Mahaprabhu que apareceu no mundo ocidental se chama Sri Chaitanya, His Teachings, His Life and Precepts, que foi mandado pelo próprio Srila Bhaktivinoda Thakur para uma
biblioteca no Canadá, né? E que até hoje, acredito, essas bibliotecas são muito tradicionais, então até hoje, se você for nessa biblioteca, você vai poder ver este livro de Mahaprabhu, que foi a primeira entrada, a primeira invasão de Mahaprabhu e Gauranga e Nityananda Prabhu no Ocidente. Então, por ele ter escrito tantos textos sagrados, ele se tornou famoso como Saptama Gosai, né, o sétimo Goswami, nos anais históricos da tradição Sri Gaudiya Vaishnava. Srila Bhaktivinoda Thakur manifestou o Shridashamula Tattva, essas 10 verdades fundamentais, do oceano dos ensinamentos de Mahaprabhu, concedendo deste modo ilimitados auspícios ao mundo Vaishnava. Este Shridashamula Tattva é o remédio infalível e a dieta infalível para a eterna doença da existência material. Repetindo aquele trechinho na orelhinha do livro. Por intermédio deste processo espiritualmente científico, que consiste no entendimento filosófico das etapas de Sambandha, Abhideya e Prayojana, todos os principais ensinamentos de Srimad Mahaprabhu foram ensartados para formar um colar de conclusões Vaishnavas, ou Siddhantas Vaishnavas. Na época em que o famoso Gaudiya Vedanta Acharya, Shri Baladeva Vidyabhushana, estava escrevendo o seu comentário Govinda Bhasha ao Shri Brahma Sutra, ou Vedanta Sutra, ele também escreveu um livro chamado Prameya Ratnavali, no qual resumiu a filosofia de seu mestre espiritual predecessor, Sriman Madhvacharya. Nesta obra, encontraremos a apresentação filosófica dos 9 Prameyas, verdades, como são apresentadas pela pessoa suprema original, Shri Chaitanya Mahaprabhu. Então aqui, Srila Gurudeva está fazendo um histórico transcendental de como esse Dashamula Tattva vem parar, eventualmente, nas nossas mãos, passando pelo Jaiva Dharma também, né? Então ele está explicando que Baladeva Prabhu, no mesmo período que ele estava em Jaipur, onde ele escreveu o Govinda Bhasha, o comentário Gaudiya Vaishnava ao Vedanta Sutra, nesse mesmo período ele escreveu esse livro Prameya Ratnavali, as joias, né? Ratna significa joia. Então, uma coleção das joias transcendentais do Siddhanta Gaudiya Vaishnava, né? Das verdades transcendentais, dos Prameyas. Então, nesse Prameya Ratnavali, ele resumiu a filosofia de Sriman Madhvacharya. E essa filosofia, e neste livro, né, o Vaishnava Siddhantamala, encontraremos a apresentação filosófica dos 9 Prameyas, verdades, conforme são apresentados pela pessoa suprema original, Gauranga Mahaprabhu. E aí ele vai citar o verso Shri Madhva Praha Vishnum Paratamam Akilam Naya Vedyam Cha Vishvam Satyam Vedam Cha Jivam Hari Charana Jushastaratamyam Cha Tesham Moksham Vishnuangri Labham Tadamala Bhajanam Tasya Hetum Pramanam Pratyakshadi Trayam Tetiupadi Shati Hari Krishna Chaitanya Chandraha. Então aqui diz Shrimadacharya. Então essa é a apresentação, a mesma apresentação que Srila Bhaktivinoda Thakur faz, começando com Amnaya Praha, né, aquele primeiro verso, que é o Sutra Shloka. Vocês devem se lembrar, né? O Sutra Shloka do Dashamula Tattva. Então, o Sutra Shloka é um verso só que sintetiza em forma de códigos, de sutras, todos esses 10 siddhantas, né? Todas essas 10 conclusões perfeitas
da filosofia perfeita, daquele que é mais do que perfeito, Gauranga Mahaprabhu, né? Então aqui, esse verso, na verdade aquele verso é uma paráfrase deste verso, porque o conteúdo a gente vai perceber aqui, ó. Shri Madhvacharya diz: o Senhor Vishnu é a suprema verdade absoluta. Ele é o objeto a ser conhecido pelo estudo de todos os Vedas. O mundo material é real. As divas, entidades vivas, são diferentes do Senhor Vishnu. Número 4. As divas são, por natureza, servas eternas de Bhagavan. 6. As divas são classificadas quer como condicionadas, quer como liberadas. 7. A liberação moksha. Liberação moksha significa conquistar Bhagavan. 8. Serviço devocional puro é o método para se conquistar a liberação. 9. A percepção direta, pratyaksha, a inferência lógica anumana e a autoridade védica Shabda são 3 fontes de conhecimento verdadeiro. Shri Chaitanya Mahaprabhu nos instrui a respeito destas 9 conclusões filosóficas de Shri Madhvacharya. Né? Então esse é o verso, assim como no próprio Javadharma, o verso raiz, né, é aquele verso do Shri Chaitanya Charitamrita, Divera Swarupa Hoi Krishnera Nityadas. Então Gurudeva vai terminar agora a sua belíssima introdução dizendo que neste livrinho chamado Vaishnava Siddhantamala, Srila Bhaktivinoda Thakur descreve sucintamente estes 9 prameyas, estas 9 conclusões filosóficas, em linguagem simples, direta e fácil de entender. Junto com isso, na segunda parte do livro, ele apresenta uma deliberação autorizada e tocante relacionada ao santo nome puro, Shuddha Harinam, há também a semelhança do santo nome, que se chama Namabhas, e a fase ofensiva do cantar, que é Namaparada, o que é muito útil para o sadhaka. Primeiro ele vai apresentar os prameyas, e depois ele vai apresentar as 3